E Dr. Eduardo Novaes. Eduardo terminou um fellowship agora no grupo de retina da escola, está indo para trabalhar em Boston, e ele tem já 6 meses de experiência também com OCT Angiography, OCT Anface, graças ao trabalho e o estímulo e a liderança do André Romano, que vai falar em seguida. Então, Eduardo. Primeiramente, queria agradecer, primeiro o convite, depois a presença de todos aqui. E eu vou mostrar algumas coisas na minha experiência e também falar algumas coisas sobre essa tecnologia, né? Só para... Bem, então, primeiras vantagens, né, que esse aparelho, e cada vez mais as outras empresas também vão vir procurando isso, porque já perceberam que isso veio para ficar, né? O OCT... nessa nova tecnologia que a gente utiliza, ele tem um campo bem maior, que agora é o Wide Field OCT. E não só o Wide Field OCT, pelo B-Scan do OCT, mas também pelo Anface, que são esses cortes que o André bem mostrou nos casos deles. Além disso, a gente tem o Full Depth Image, que não só a gente tem um corte um pouco mais amplo, mas a gente tem um corte um pouco mais profundo, permitindo a gente pegar lesões um pouco maiores na retina, ou então pegar simultaneamente cavidade vítrea, retina, coroide, até mesmo atingindo a esclera. Né? Agora que é uma tecnologia que apareceu, que também vai ficar, precisa ainda alguns ajustes de interpretação, né, que é o OCT Angiography. Porque, assim, é uma tecnologia maravilhosa, vocês vão ver as imagens. Mas tem algumas doenças que a gente ainda vai ter que aprender muito a usar, e só com o tempo. E com esses 6 meses, a gente aprendeu algumas coisas, eu vou tentar mostrar para vocês. E o tracking, que é uma coisa fundamental para você conseguir ter imagens boas, né? Então, só primeiro mostrando, né? Esse aparelho ele tem um Wide Field OCT, onde a gente consegue fazer um Wide Field Anface, né, que são essa avaliação de cada camada da retina, né? E não só isso, né? Qual é a grande vantagem desse Wide Field? Você, às vezes, pode não perceber alterações que vão estar um pouco fora do campo do seu aparelho. Então, isso é uma grande vantagem, porque o que vocês estão vendo no canto ali na direita, ele é a parte da imagem da retina, onde ele faz todo o Anface. Então, você vê que é um campo bem mais amplo. E o Full Depth Image, que nada mais é, né, que cada vez mais começou lá com o 2,5, 3, e cada vez mais vem aumentando em milímetros, essas imagens que a gente consegue adquirir, né, do paciente. Você vê a profundidade, né? Em todos os casos. Você vê uma lesão ali embaixo, uma lesão tumoral, o tamanho, a amplitude que você consegue acompanhar nesse caso. E mostrando nos casos que a gente acompanha no dia a dia, né? Em alguns lugares você não tem acesso à angiografia no próprio local de trabalho, né? Algumas pessoas preferem não ter porque tem medo de reação anafilática, etc. Cada um com seus motivos. Mas a grande verdade é que se você tiver, você trata o paciente de uma forma melhor. É claro que nesse caso a gente não vai ter muita dúvida, né? É uma grande chance de ser uma membrana neovascular, né? E o exame ele realmente confirma, e você vê a qualidade da imagem, né? E qual que é a grande vantagem? Essa membrana, se a gente fizer uma angiografia, ela vai vazar. E talvez a gente não tenha a avaliação anatômica dessa membrana tão bonita quanto a gente consegue ver nesse aparelho. E qual é a vantagem? Esse paciente, se você não estiver respondendo muito bem ao anti-VEGF, uma opção terapêutica seria você achar o feeder vessel, que a gente consegue ver muito bem de onde ele vem. Eu estou sem laser pointer, alguém consegue me prestar um laser pointer, por favor? Você consegue ver bem ali na transição da imagem colorida do fluxo com a parte não colorida, aonde sai o feeder vessel. Obrigado. Bem aqui. Tá? Como o centro da fóvea está aqui, se você fizer um laser bem guiado, você talvez consiga diminuir o fardo do paciente de injeções mensais ou a cada 2 meses. E não só isso, vamos supor que você está tratando esse paciente com edema macular diabético. Esse paciente é um paciente que eu já fiz 4 ou 5 injeções, não tenho certeza, mas foram mais de 3 injeções, ele continua com esse edema, né? E aí você quer saber o motivo, né?
não tem disponível angiografia, você consegue ver muito bem a área de, como o André mostrou nos casos dele, a área de alargamento da zona vascular da fóvea, né? Então isso ajuda para você também talvez trocar o tratamento do paciente. Mas o que eu disse, assim, a gente ainda tem que aprender a usar essa tecnologia. Às vezes você olha um paciente jovem, será que isso é uma serosa? Será que isso é um buraco que ainda não abriu? Aí você fala, bem, quem sabe essa angiografia vai ajudar. A gente aqui embaixo a gente tem o ocetão face. Aqui a gente consegue ver essa área hiperreflectiva. Será que isso é um vazamento? Será que isso pode ser serosa? A gente não sabe muito bem interpretar. Talvez o André Romano consiga explicar isso um pouco melhor para a gente, mas a gente ainda não tem certeza, porque como o doutor André Maia disse, ele não acha muito útil para serosa. Será que então isso não é serosa, paciente jovem? Então, a gente tem que interpretar melhor. E a única coisa que a gente vai conseguir descobrir, a gente só vai conseguir descobrir isso se a gente utilizar essa tecnologia, né? E para várias doenças que a gente encontra no dia a dia, DMRI, diabetes, esse aparelho tem se mostrado um aparelho com uma grande vantagem, justamente por você ter no mesmo exame, você conseguir fazer a angiografia desse paciente, acompanhar o fluxo e etc. Eu não falo da parte do glaucoma, mas o nosso departamento lá no Instituto, junto com o Instituto da Visão, a gente faz avaliação de pacientes com glaucoma, né, junto com o Dr. Vespasiano. Então a gente tem uma avaliação e já um conhecimento que hoje até à noite a gente vai falar no outro simpósio, que a gente consegue interpretar e talvez entender um pouco melhor algumas doenças. Então, a gente vendo a parte do fluxo, né, que esse aparelho também, na versão um pouco mais antiga do software, ele já fazia essa parte do fluxo. E era basicamente isso que eu queria mostrar. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Essa é uma das vantagens de trabalhar na Escola Paulista de Medicina, é que a vida inteira a gente aprende e cada vez aprende mais com os mais jovens. Sem dúvida nenhuma, essa é uma área... O Eduardo mostrou ali bem aquela fotografia inicial. Todo mundo acha que é fluoresceiniografia. Aquilo é sem contraste. Aquilo é uma fotografia. E se você quiser um protocolo, você pode repetir o exame 20 vezes no dia. Então é a maneira de você verificar se as drogas funcionam ou não e de que maneira.